Nessa lição nós vamos falar sobre linguagens, mas não só sobre a linguagem falada, escrita que você está acostumado. Vamos conversar sobre outros tipos de linguagem que são utilizadas nas histórias em quadrinhos para criar narrativas que envolvem o leitor. Mas não vamos começar falando de uma história em quadrinhos e sim de um filme. Você já assistiu Matrix, que teve uma continuação recentemente? Mesmo que não tenha assistido, deve ter uma ideia sobre a trama. Um hacker é abordado por um misterioso homem que mostra para ele que a realidade em que ele vive é uma simulação criada por máquinas para nos manter dormentes enquanto eles nos usam como fonte de energia. O filme tira muitas inspirações na filosofia, mas um dos principais conceitos que eles tentam usar é de um filósofo chamado Jean Baudrillard, e que ele publicou no livro Simulacros e Simulações. Eu não vou entrar no mérito mais detalhado sobre esse conceito, porque ele é complexo e não vem ao caso para a gente. Tanto que o próprio filósofo falou em entrevistas que os criadores de Matrix não entenderam o conceito exato do livro e usaram errado no filme. Também não vou falar muito sobre isso aqui. Mas, de uma forma geral, e a parte que nos importa aqui, é que Baudelaire diz que nós não estamos vivendo o mundo real porque a gente não se relaciona mais com coisas reais, e sim com simulacros das coisas reais. Um exemplo atual são as redes sociais, onde muitas vezes parece que estamos fazendo algo de bom, compartilhando uma notícia ou um pedido de ajuda. Mas está realmente ajudando? Ou na verdade não ajuda em nada? A gente tem a impressão de que está ajudando e então a gente se sente melhor por isso e fica por isso mesmo. É um exemplo meio tosco do conceito, mas é mais ou menos isso. Cada vez mais a gente se relaciona com coisas abstratas e não com as coisas de verdade, por assim dizer. O artista René Magritte escancarou essa ideia num quadro que hoje já é bem clássico e conhecido dos estudantes de artes, chamado A Traição das Imagens. O quadro é muito simples, é a ilustração de um cachimbo com um texto logo abaixo que diz, em francês, "Isso não é um cachimbo". Claro que eu não vou me aprofundar aqui na análise crítica da obra nem nada do tipo, até porque o que importa pra gente aqui é o sentido mais direto, mais óbvio da pintura. Magritte está querendo forçar a gente a entender que a representação do objeto não é o objeto em si. Mas o que diabos isso tem a ver com quadrinhos, ou sequer com roteiro de quadrinhos? Num primeiro momento, parece que não muito. Mas a ideia de que a gente não se conecta com coisas, mas com representação dessas coisas, nos interessa porque quando falamos de qualquer arte narrativa, não só de quadrinhos, estamos falando de formas de representação do mundo. Um livro representa o mundo a partir de descrições escritas. Quadrinhos usam principalmente representação gráfica e simbólica, mas também representação escrita. Tudo isso tem uma coisa em comum: o uso de linguagens para representar a realidade. Primeiro, é melhor fazer uma distinção aqui sobre o que entendemos por linguagem. Linguagem é qualquer sistema de comunicação que usa símbolos para expressar ideias. Ou seja, linguagem é comunicação. Nós estamos acostumados, tão acostumados com a nossa linguagem que a gente esquece que termos como cão, gato, casa, humano são apenas representações que na prática não têm nenhuma relação com essas coisas reais. Ou, como disse o Thor no filme Vingadores Guerra Infinita, todas as palavras são inventadas. Uma história em quadrinhos utiliza principalmente dois tipos de linguagem: a linguagem verbal e a linguagem visual não verbal. A linguagem verbal usa símbolos de forma bem específica, com regras complexas que a gente chama de gramática. Linguagem visual é um termo, na verdade, bem amplo, que a gente usa normalmente para se referir a qualquer linguagem que use imagens ou símbolos gráficos para comunicar. Então, teoricamente, a linguagem verbal também é visual quando é escrita. Mas a diferença que eu vou fazer aqui é que símbolos da linguagem visual gráfica não possuem a versatilidade dos símbolos da linguagem verbal, que podem ser misturadas das mais variadas formas e criar novos sentidos. Resumindo, linguagem visual é o termo genérico que eu vou usar aqui para qualquer forma de comunicação que usam símbolos gráficos que vão ser interpretados pelo sentido da visão. Uma HQ é 100% linguagem visual, mesmo quando usa textos, pois a linguagem verbal numa HQ não se comporta apenas como texto de parágrafo, digamos assim, mas como imagem. Ao mesmo tempo, nós lemos as imagens como texto de certa maneira. O próprio uso dos quadros em sequência numa página é um exemplo. Nas obras em quadrinhos ocidentais, nós lemos a sequência de quadros da esquerda para a direita e de cima para baixo, que é a direção de leitura dos textos ocidentais.
Mas quem está acostumado a ler mangá já sabe que a leitura é totalmente diferente, porque a direção de leitura de texto na cultura japonesa é diferente. Mas para facilitar, eu vou separar a linguagem visual dos quadrinhos em duas abordagens comuns: a representação gráfica e a representação simbólica. E eu ainda vou fazer uma outra aula bem específica só para falar sobre representação gráfica nos quadrinhos. Mas aqui eu vou dar uma visão geral do que importa você saber nesse momento. A representação gráfica é quando utilizamos imagens, normalmente ilustrações, para representar objetos no mundo real. Então, o que vemos na imagem é uma representação direta de algo que vemos no mundo, por exemplo, uma pessoa, uma casa, as nuvens, o chão, um carro, etc. A representação gráfica principalmente atua no nível visual e sua força está nas formas que se assemelham ou lembram objetos que estão sendo representados e que vêm do mundo real. A flexibilidade da representação gráfica é que permite diversos estilos de artes nos quadrinhos, das mais realistas às mais estilizadas, mas mesmo o desenho mais estilizado de uma pessoa, ainda assim vai lembrar uma pessoa no mundo real. Nós podemos usar a representação gráfica para representar a linguagem não verbal, especificamente linguagem corporal e expressões faciais. A linguagem corporal é um elemento fundamental numa história em quadrinhos, pois sem movimento e sem som, a gente perde muitas das nuances de comportamento que podem ser bem representadas com o uso da linguagem corporal. Não pensem que a linguagem corporal serve apenas para gêneros que se valem de exagero visual, como a comédia. Sem uma boa linguagem corporal, seus personagens não vão ser interessantes. Você pode pensar que esse é um trabalho só do artista, mas é importante que você entenda que nos quadrinhos a forma de vestir, a maneira de se comportar visualmente, é o que vai informar o leitor que tipo de personagem ele está vendo, ou seja, é parte fundamental da caracterização desse personagem ainda na fase do roteiro. Expressões faciais são outro ponto importante e, nesse caso, sim, o artista desempenha papel fundamental, por isso não vamos entrar muito nisso. Mas é importante para o roteirista saber os limites da representação de expressões faciais nos quadrinhos. Certas nuances não vão ser possíveis ou vão ser sutis demais para serem percebidas, dependendo do tipo de artista que você está trabalhando. Já a representação simbólica é muito mais complexa, pois trabalha com símbolos, ou seja, objetos que não possuem conexão direta com coisas no mundo real, ou que servem para representar coisas que não possuem correspondência visual no mundo real, como emoções, por exemplo. A representação simbólica às vezes pode ser complexa e variada, depende da cultura, do quão recorrente é o seu uso, em que contexto é utilizado. Mas os quadrinhos é algo muito mais comum do que a gente pensa. Qualquer coisa que não pode ser representada visualmente numa HQ, a gente pode chamar de simbólica. Onomatopeia, movimento, reações, estados mentais, emocionais, tudo isso é mostrado numa HQ através de representação simbólica. Alguns símbolos são bem conhecidos, como o uso de linhas retas para representar movimento ou o uso de linhas curvas para representar a frustração. Outros símbolos são específicos a uma história, como o fogo de uma vela apagando numa cena de uma discussão do casal representando o fim do relacionamento. A linguagem simbólica pode ser simples e complexa, dependendo do caso, e podemos dizer que a representação gráfica também é simbólica, mas eu não quero complicar muito a sua vida aqui por enquanto, então vamos deixar assim. Na quinta aula, eu retorno para esse tópico de representações e a gente se aprofunda mais sobre isso. E por último, mas não menos importante, nós também usamos a linguagem verbal. Mesmo que a linguagem gráfica seja o veículo de uma história em quadrinhos, a gente não pode desprezar o texto. Porque no HQ, a gente pode trabalhar o texto como o texto, ou seja, com todas as possibilidades que a linguagem verbal nos traz. E também como imagem, trabalhando com cores, formatos, tamanho e até mesmo perspectiva. Então não dá para desprezar o que a linguagem verbal pode fazer para sua história, claro. Figuras de linguagem como metáforas, ironia, trocadilhos, por aí vai, podem e devem ser usadas conforme sua necessidade e conforme você achar que isso melhora a sua história. Aqui na tela tem um exemplo de outra HQ que eu fiz para o jornal O Caxense, uma história de humor que brinca bastante com figuras de linguagem e que foi desenhada pela Luciana Laim. Ela tem ironia, tem trocadilho, tem um pouco de tudo. Você pode usar essas figuras de linguagem com diversos objetivos. No meu caso aqui, eu usei para efeito cômico, para ficar engraçado, ou para efeito satírico, como crítica. Mas você pode também usar figuras de linguagem para despertar as mais diferentes emoções, seja alegria, tristeza, medo, etc. Autores de livros são bem acostumados com o uso da linguagem verbal para manipular as emoções dos leitores, então, sempre que você precisar de um pouco de inspiração sobre isso, ler um livro é uma boa referência.
Essa HQ Pão e Circo vai estar junto dos materiais complementares, então você vai ter a oportunidade de ler toda a história e analisar como ela utiliza as mais diferentes linguagens, sejam as expressões faciais, os gestos, como eu represento elementos não visuais como o som e os usos que eu faço de figuras de linguagem para efeito cômico. Acho que é bem interessante analisar essa HQ aí como complemento dessa aula. Você já parou para pensar nas palavras que você usa e que não possuem uma referência no mundo real? Ou seja, que não se referem a coisas que você pode ver ou tocar? Faça um exercício. Veja quantas palavras você consegue listar desse tipo em até 3 minutos. E com isso, encerramos a segunda aula. Na próxima, eu começo a falar sobre estrutura narrativa e aí nós vamos mergulhar fundo em como você cria, estabelece e organiza uma história. Te vejo lá.